Olá, estamos aqui para mais uma aula da Mais Humanidades, desse canal que está começando. Se você está aqui para ver uma aula sobre Sigmund Freud, se inscreve, ativa o sininho, curte esse vídeo para dar aquela força. Hoje está sol aqui na minha cara, está uma manhã, né, dia 17 de outubro, né, um dia para mim bastante especial. Vamos falar um pouquinho aí de Sigmund Freud, beleza? Vamos falar deste pensador que mudou o mundo, sim, mudou a compreensão do ser humano em muitos aspectos, criou uma área de conhecimento, né? É um cara bastante curioso. Agora, lembrando que eu estou me apoiando em materiais didáticos, principalmente o livro da Moderna, Textos de Filosofia, tá? E é importante lembrar, uma aula para ensino médio, tá? Se você caiu aqui e é um psicanalista, um estudioso já profundo, essa aula não é para ser profunda, é para ser uma aula introdutória, ok? Falando mais sobre essa pessoa, suas ideias e como que isso impacta na filosofia, pelo menos a partir do seu tempo ali, a partir do seu aparecimento, tá? Então, lembrando aí, o Freud viveu entre 1856 e 1939, um neurologista, considerado fundador da psicanálise, nascido em Freiberg, né? Ele formou-se em medicina na Universidade de Viena, migrou para Londres no fim da vida, né? Morreu em Londres. Ele vive lá no fim do século XIX, né? E encara uma época em que está se constituindo o cientificismo, essa mentalidade, essa ideia de que as ciências vão resolver todos os nossos problemas, vão dar conta de todas as nossas grandes questões da vida, né? E é lógico que é uma atitude, num primeiro momento, não é classificada dessa forma, mas pensadores como Adorno, Horkheimer vão olhar depois e falar, olha, tem um certo exagero nessa atitude, tem um perigo aí, talvez o mundo não seja assim tão radicalmente. A ciência é super importante, é fundamental, não dá para viver sem ela, mas talvez a gente não deva desprezar completamente outras formas de entendimento do ser humano, da vida, da existência. E o Freud, apesar de estar vivendo a era do cientificismo, ele flerta com outras coisas, né? Com outras visões, né? Então, ele é o responsável pelo estudo do inconsciente. Lógico, não é o único a estudar, né? Ele é um dos caras que melhor traduziu, explicou, né? Os termos que ele colocou, a gente usa até hoje. Então, existe um tributo ao Freud no sentido de entendimento do inconsciente. Ele foi influenciado aí por Charcot, né, que trouxe a questão da hipnose, Breuer com a cura pela fala, né, e ele cria a associação livre, né, uma maneira de fazer análise por meio da sua cultura enquanto terapeuta, né, por meio das relações que você vai estabelecendo no diálogo com o seu paciente. Obra inaugural, Interpretação dos Sonhos e, se você pega um livro chamado Interpretação dos Sonhos, você não dá uma folhada, vai? Fala sério, Freud foi muito esperto. Bom, primeira coisa que ele vai apresentar para nós de interessante é a estrutura da mente, né? Sistemas, a gente pode dizer, consciente, pré-consciente e inconsciente, tá? Então, o consciente seriam os conteúdos atuais, aquilo que agora você está consciente. Se eu falar para você prestar atenção na sua respiração, você passa a ser consciente dela, ela estava numa condição pré-consciente, facilmente acessível. Inconscientes seriam conteúdos já reprimidos e que dificilmente a gente acessa, a gente só acessa de maneira indireta. Já o pré-consciente a gente faz um esforcinho, a gente lembra, né? Como é que era o rosto da minha mãe? Espero que você consiga lembrar, né? Eu consigo eu lembro, eu penso um pouquinho, eu lembro. Não está o tempo todo no meu consciente, porque a nossa mente economiza energia. Então ela opera como se fosse um iceberg, né? Você tem lá na ponta do iceberg você teria o consciente, o pré-consciente seria essa camada
imediatamente abaixo da água ali, né, e que está mais acessível até onde a gente poderia mergulhar enquanto ser humano, e o continente que está lá embaixo, aquela coisa enorme que o iceberg ele se amplia, né, e abaixo d'água, isso seria o inconsciente, porque a experiência de vida do ser humano é um acúmulo de experiência. A gente vai acumulando, formulando camada sobre camada, desde o nascimento, né? Então, é interessante observar que desde o nascimento, tá? O ser humano vai produzindo essas camadas de memória desde que nasceu, só que a gente não lembra, né? A gente vai ter essa memória difusa, tá? Você deve ter uma memória a partir dos 3, 4 anos, talvez antes, mas toda a experiência humana, ela é acumulada, ela não é jogada fora. Ela é colocada em algum lugar, muitas vezes reprimido porque é traumático, muitas vezes escondido porque é simples, né? Não é tão elaborado, vai sendo substituído por outras coisas. E aí tem uma sacada muito interessante, porque o Freud vai discutir que tem certos comportamentos humanos que não são conscientes. Existe uma dimensão enorme do ser humano que é inconsciente. E isso faz com que a gente tome atitudes e reaja às coisas de uma maneira imprevista, de uma maneira não controlada, o que é bastante contrário à ideia iluminista de ser humano consciente, né, da ideia do eu penso, né, eu que penso, eu sou um ser pensante e eu tenho controle sobre a natureza, sobre a realidade. Freud é mais um desses pensadores que vai dizer, não, você não tem tanto controle quanto pensa que tem. Tem alguma coisa ali que você não controla, porque você não está consciente disso, né? Isso é algo que produz uma reação, que produz um choro que você não sabe de onde vem, produz uma raiva que você não sabe de onde vem. Isso tudo estaria ali amparado por essas áreas que não necessariamente você tem absoluta consciência. Isso é uma novidade interessante. Ele vai falar de instâncias psíquicas. E para falar dessas instâncias, desculpa, e para falar dessas instâncias, vou fazer aqui um simbolismo simples, né? Você teria, de um lado, né, o id, e geralmente a gente coloca o id abaixo, porque fala de impulsos primitivos, e a gente tem uma tendência a imaginar que os impulsos estão ligados ao baixo ventre, né? Historicamente isso tem um apelo, né? Então, no passado se falava, né, na alma platônica, por exemplo, se falava de uma alma autocrática, de uma alma dos sentimentos, o timos, e teria o epitiméticos, o baixo ventre, teria as necessidades fisiológicas, né, estariam ligados ao baixo ventre, ok? Então você tem embaixo ali o id, né, os seus impulsos primitivos, e na imagem do seu iceberg, né, perceba também que fica abaixo o inconsciente, curioso isso. Você tem o ego, que está representado aqui pela minha cabeça, e você tem o superego, deixa eu ver se dá para... Você teria o superego, que são normas, ideais, mas que alguns deles vêm de fora da sociedade, vêm da família, vêm da escola, vêm das leis do Estado e tudo mais, dos discursos todos que você vai tendo contato, e que você internaliza, então você de alguma forma concorda com aquilo, você aceita aquilo, você, mesmo que forçadamente, você acaba aderindo àquilo e guarda. E o ego é essa instância mediadora entre uma força e outra, tem um impulso, né, e tem aquilo que eu posso ou não, devo ou não fazer. E aí eu lembro muito do Mário Sérgio Cortella falando, né, a gente fica entre o que eu quero e o que eu devo fazer. Será que eu devo? Será que eu não devo? Lembrando dos indígenas Sioux, né? Como se tivessem dois lobos dentro de nós, disputando a nossa atenção. Vence aquele que for mais alimentado. Ou seja, o nosso ego, ele acaba, assim, alimentando mais o superego ou o id de maneira consciente ou inconsciente,
né? Isso vai depender da circunstância, da situação, ok? Então, pôs uma cena aí, uma brincadeira, né? Quero bolo agora, o meu impulso, superego. Não, mas isso é falta de educação, limite. E o ego toma uma decisão, espere cantar o parabéns. Às vezes ele pode tomar uma outra decisão. Não, vai lá e mete o dedo no bolo, né? Então é complicado. Pulsões. Isso lembra muito Schopenhauer, Nietzsche, né? Lembra outros pensadores, lembra muito Epicuro, cara. Quanto mais eu leio Freud, mais eu lembro de Epicuro, o epicurismo, com aquela teoria do prazer, da saciedade, né? Que ele fala, né? Epicuro fala do bebezinho, da experiência da saciedade do bebezinho. Então você tem ali a questão de que existem pulsões, e pulsões são coisas que te impulsionam, que te dão força para agir. Algumas são pulsões de vida, algumas são pulsões de morte, né? A gente tem impulsividade em relação à conservação, à ligação, à libido, né? E que seriam, de modo geral, entendidos como pulsões de vida, enquanto pulsões de morte são aquelas que causam, de alguma forma, prejuízo. Então, agressividade ou, sei lá, um trabalho que para você é excruciante, que você não tem prazer em fazer, mas você faz, né? E teria ali um certo thanatos nessa impulsividade. Então, tem coisas que a gente faz que geram vida, né? Que são direcionados à vida, outras que nos machucam, né? E não dá para dizer que não há coisas que a gente faça que nos machucam, né? Existem sim impulsos de autodestruição. Alguns são simplesmente atitudinais, né? O jeito de agir, mas outros são materializados, né? Em formas concretas, né, de ação. Não que a atitude não seja concreta, mas eu estou falando, por exemplo, de ir lá e fazer exercício na academia, né? Tem atitude que é aquela coisa da pessoa estar sempre... Ela sabe que ela vai sofrer com aquilo, mas ela continua num relacionamento tóxico, por exemplo, né? E no caso da academia, tem um no pain, no gain, quando você já não está aguentando mais, mas você tá em busca de algo, fica ali entre a vida e a morte, né? No sentido do sofrimento, mas também no sentido de produzir algo de bom, algo de belo, né? Então, temos aí algumas questões interessantes, falar de pulsões. Isso geralmente não vai cair em vestibular, tá? Mas aparece no material que eu dei uma olhada. Uma coisa curiosa do pensamento do Freud é observar que ele fala de desenvolvimento psicossexual. Tem duas novidades aí, né? Falar de desenvolvimento humano, tentando estudar o desenvolvimento da infância, o desenvolvimento da criança, tentando dar um significado dessas camadas de relação e de constituição do ser. Isso é bem interessante. Isso está em outros pensadores, outros psicólogos, mas o Freud faz de um jeito bem interessante também. Muita gente vai criticar dizendo que a criança não é sexualizada, não tem nada a ver isso aí, mas o que ele está falando, ele não está falando de uma sexualidade que se dirige para atos sexuais, não é nada disso. É uma sexualidade que se manifesta na maneira como eu me relaciono com o mundo, com as pessoas, e como eu me relaciono entre pessoas que têm um corpo e que têm diferenças. E isso não pode ser negligenciado, isso não pode ser negado. A corporeidade, o fato de que existe uma relação da criança com a mãe, da criança com o pai, isso é interessante. A gente precisa, sim, entender bem essa questão e buscar a compreensão da melhor forma possível. Quando ele fala de fase oral, anal, fálica, latência, genital, ele está falando de momentos lá da primeira infância, da infância original, né, do bebezinho, dos primeiros anos, e como vai acontecendo as relações dessa criança com o mundo. Por exemplo, fase oral,
o momento da amamentação, fase anal, é aquele momento que a criança já consegue segurar o esfíncter, consegue segurar para não ir, não fazer cocô a qualquer momento. E aí você tem duas coisas muito importantes se estabelecendo. Na fase oral, a necessidade vem o choro e a saciedade. Então, é nesse momento que a criança vai desenvolvendo um afeto, né, com o mundo e consigo mesmo, com o seu corpo, em relação à saciedade. Vai descobrindo a saciedade, o prazer no sentido da saciedade, né? Entenda isso. Você está passando fome, você come e você sente o prazer de estar alimentado, e a afeição muda, você chega, descansa, você dorme, a criancinha dorme. E o bebezinho, né, depois vai aprender que existem limites, que eu posso impor limites sobre as coisas, eu posso dizer não vou fazer cocô agora, e vou fazer cocô ali, e não em qualquer lugar. Olha, isso é importante. E daí por diante, né? Fálica tem a percepção, né? A percepção de que existem diferenças no corpo e assim por diante, tá? Então, o ponto aqui é perceber que quando uma fase dessas não é bem vivida, gera-se um trauma que vai ficando, e às vezes esse trauma é inconsciente. A criança não sabe, o adulto não sabe. E aí, o voltar na infância seria fundamental para entender atitudes e coisas da vida hoje, tá? E isso é importante. Complexo de Édipo, você já deve ter ouvido falar, né? Lembra da mitologia grega, né? Édipo, aquela história trágica, né? Você tinha o rei de Tebas, se eu não me engano, e a sua esposa, e eles foram ao oráculo, pediram, né, um oráculo, e o oráculo disse: se vocês resolverem ter um filho, ele vai matar você, né, o rei, e vai casar com você, a rainha, né, Jocasta. E aí eles têm um filho, e para não matar a criancinha, eles levam para longe, ferem os pés e deixam lá a criança, que é encontrada por um pastor, e olha, um menino de pés feridos, vou dar o nome de Édipo, né, em grego, pés feridos. E aí, quando ele fica adulto, ele vai até o oráculo, que diz: você vai matar seu pai, você vai casar com a sua mãe. E o Édipo fala: não quero fazer isso com meus pais, porque ele acha que os pais dele são os pastores que cuidaram dele. E ele foge. Nessa que ele foge, ele mata um cara num barco, que era o verdadeiro pai dele, e acaba casando com a rainha de uma certa cidade, que era a mãe dele. E aí o complexo, no conceito do Freud, descreve ali algo entre o período, né, dos 3 e 6 anos de idade, talvez esteja ali acontecendo na fase genital ou na latência, depende muito, né, cada criança vai ter um desenvolvimento diferente, em que a criança desenvolve uma atração pelo progenitor do sexo oposto, uma rivalidade com o progenitor do mesmo sexo. Aqui a gente está falando de uma questão da criança entender que ela não está sozinha no mundo, que ela vai sentir frustrações. A pessoa que ela ama, ela também é capaz de amar outras pessoas e ama outras pessoas. Isso tudo é importante para o desenvolvimento dessa criancinha, desse ser humaninho, né? Lembrando que o próprio Freud vai colocar que uma pessoa que não tem traumas, que não tem castrações, que não passa por situações de confrontamento, é um infante, é uma pessoa infantil. Um adulto que não tem traumas não é um adulto. É preciso passar por esses conflitos, senão você não se desenvolve. Da mesma forma que para o Freud, uma criança precisa passar por uma fase narcisista, isso vai ajudar a desenvolver amor próprio, mas por outro lado, ela precisa entender que ela não está sozinha no mundo e que ela precisa direcionar o seu afeto para outras coisas no mundo, né? E não somente a si. E tem a ver também com esse momento, né? A criança vai sentir um desejo no sentido, não é um desejo sexual, é um desejo de posse, é um ciúme. Você já deve ter visto isso acontecer de alguma forma, né? E aí essa dinâmica de conflito é parte do desenvolvimento normal da criança. Ela vai superar isso, e vai superar na medida em que você tomar como normal a realidade,
né, você não ficar bajulando a criança, provavelmente vai ser bom para ela, né? Mas aí está o complexo de Édipo. Por que que isso é importante? Desculpa, retomando. Porque é a percepção de que a gente não está no controle. A gente não está no controle total. E tem um momento da infância que a criança não tem controle nenhum. As coisas estão surgindo, estão aparecendo e ela está descobrindo, e é uma novidade e é avassalador. E é assim mesmo com o ser humano. Mecanismos de defesa, tá? Funcionam de forma indireta, não lógica, né? Devido ao envolvimento emocional com os problemas. Quando surgem as angústias, o ego recorre a esses mecanismos para lidar com esses sofrimentos de maneira diferente, né? Exemplos comuns: negação. A pessoa recebe uma notícia ruim e nega a princípio, né? Eu já recebi notícia de amigos que faleceram e na hora não é possível, isso não é possível, não, como pode, né? Projeção, atribuir a outros próprios sentimentos. Aqui tem uma sequência, né? Olha lá, de alguns mecanismos que o Freud descreveu e que outros seguidores de Freud também descreveram. Negação, por exemplo, a recusa em aceitar uma verdade dolorosa. Deslocamento, transferência de uma emoção intensa para um alvo menos ameaçador, tipo chegar em casa e descontar a raiva do trabalho no familiar. Isso é um mecanismo que eu vejo acontecer já em crianças, né? A criança está chateadíssima com os coleguinhas da sala de aula, chega em casa gritando com os pais. Mas não é com os pais, ela está gritando de raiva, ela está deslocando aquela raiva e colocando num ambiente mais seguro, onde ela não vai perder as relações, não vai perder os laços. Os laços com o amigo não é tão. O laço com o amigo não é tão duradouro e seguro quanto o laço com o familiar, né? Projeção, atribuir a outras pessoas desejos e sentimentos que são seus, que você não aceita, né? Alguém desconfia de traição quando ela mesma é uma pessoa infiel. Racionalização, criar explicações lógicas e aceitáveis para comportamentos ou sentimentos que têm causas inconscientes. Por exemplo, justificar não aceitação em emprego porque ele não se alinhava com seus valores. Lembra da raposa e das uvas, né? Tenta, e quando não consegue, vê que não consegue mesmo, não queria mesmo, né? Então, tenta criar uma racionalização. Sublimação é um mecanismo muito legal, nem todo mecanismo é pejorativo, não é que é pejorativo, é sempre uma tentativa de defesa, porque isso aqui é uma coisa muito louca. O Freud está falando, é o corpo, a mente é corpo, é como o seu corpo se defendendo, a reação do seu corpo. Você está dormindo e fica muito tempo numa posição, seu corpo muda para se defender daquele problema que pode gerar do fato de você estar parado na mesma posição. Tá? É um mecanismo de defesa. Então, sublimação, você pega impulsos inaceitáveis, né, e transfere para atividades criativas socialmente valorizadas, tipo transformar energia agressiva em esporte, né? Você pega a raiva de uma coisa e no boxe lá, gasta no saco socando, é sublimação. Formação reativa, adotar um comportamento, atitude oposta ao sentimento real para mascará-lo, né? Uma pessoa que sente ódio pode agir de forma excessivamente amigável com outra. Né? Regressão, retornar a padrões de comportamento de fases anteriores, a pessoa infantiliza, né? Começa a chupar o dedo, volta pro joguinho, teve um conflito, vai jogar joguinho. Então tem tudo a ver. Aí os mecanismos ajudam a gente a entender algumas formas de reagir aos problemas, né? E aí o Freud propõe seus métodos, né? Associação livre, falar sem censura, para tentar uma hora pescar alguma coisa que é inconsciente, porque as pessoas vão ter atos falhos, né? Lapsos, escorregões, vão falar coisas que vão revelar bastante, mas que estão meio que na periferia, né, da ação, ou às vezes até no centro da ação, né? Vou dar um exemplo, a pessoa está contando para você uma coisa, mas ela está fazendo assim com a cabeça, dizendo meio que não, é mentira, sabe? Tipo, amo muito você, cara, não é bem assim, então talvez não seja tanto, né? Né? Via régia para o inconsciente, análise dos sonhos, vamos falar de sonhos, cara, tem coisa aí.
beleza? O método do Freud não é tão evidente, científico e claramente científico para a época e até mesmo para hoje. Então, estudar sonho, usar da hipnose para acessar o inconsciente. Então, muita gente vai questionar os métodos do Freud, tá? Alguns textinhos bem breve dele, ó, interpretação dos sonhos é via régia para o conhecimento do inconsciente, o ego não é senhor em sua própria casa, onde estava o id deve advir o ego, né? Então, percebe que o id se estabelece, em algum momento surge o ego, né, como uma nova camada, né, mais complexa. Contribuições, né? O estudo do inconsciente, impacto sobre psicologia clínica, sobre a psiquiatria, sobre a arte, sobre a literatura, humanidades. Você vê, sei lá, no surrealismo, bastante do pensamento sobre Freud, né? Você vê na obra onírica lá do Salvador Dalí, Buñuel, né? Os caras, Akira Kurosawa com sonhos, né? Provavelmente ali tem coisa para a gente pensar de uma maneira psicanalítica, né? É, anime, mangá, como tem tema psicanalítico, problema com o pai, problema com a mãe, né? O vilão é um outro eu, né? Os vilões de heróis, né? Como você tem um cara que enfrenta uma versão dele mesmo. É muito psicanalítico isso. É, conceitos como defesa, transferência são bastante importantes. A gente fala, até funk fala de recalque, né? Que é um tema do Freud, para você ver como entrou na linguagem, entrou na vida cotidiana das pessoas. E o Freud, ele é um desses pensadores que ajuda a gente a pensar que o ser humano não está totalmente no controle e precisa cuidar de si, precisa buscar consciência, buscar lidar com seus problemas, a importância da psicoterapia e, no caso aqui, da psicanálise, tá? De analisar, de tentar investigar um canto do seu eu, que é um canto obscuro, que é o inconsciente, né? Ele é bastante criticado, vamos falar que não tem muita estabilidade científica. Karl Popper vai falar da falseabilidade e, tipo, é fácil de falsear certas coisas. De fato, é um campo complexo, mas não vou entrar nessa discussão aqui agora. Vamos só pensar que, da mesma forma que faz a gente pensar e criticar coisas, tem ajudado, nos últimos 100 anos, tem ajudado muita gente. Só por isso já é alguma coisa válida, né? ênfase demais na sexualidade, eu acho que aí tem um pouco de falta de entendimento do Freud, ou mesmo de liberdade para lidar com os temas com maturidade, né? Sexualidade faz parte do ser humano, a gente precisa sim estudar esse negócio. Influência acadêmica, né? Teve um declínio das citações de Freud, mas Lacan, por exemplo, está em crescimento, né? Que revigora o tema freudiano, dá uma outra roupagem para o Freud, mas os livros didáticos não tratam muito disso, só fala que está diminuindo um pouco esse olhar. Mas tem um filósofo contemporâneo, Slavoj Žižek, que ele fala, não dá para pensar o mundo sem psicanálise, não dá. A gente precisa analisar os traumas das pessoas, os problemas das pessoas, os impulsos, a impulsividade, nem tudo é perfeitamente lógico, né? Existe uma certa ilógica, mas um tipo de afeto das ações. Então é bastante interessante observar que é um campo em disputa, mas que continua em desenvolvimento e crescimento, tá? Quer conhecer um pouquinho mais de Freud? Freud, além da alma, é excelente, é um filme velho, mas é excelente, velho, assim, entenda, é antigo, é um clássico, né? E Interpretações dos Sonhos é um belo livro, tá bom? Espero que você tenha curtido. Essa foi a aula produzida aqui para nosso Mais Educação, Mais Humanidades, perdão, e vamos em frente, tá bom? Se você ficou até aqui comigo, ativa esse sininho para receber outras aulas, se inscreve no canal, dá um joinha aí, fez até barulho aqui, dá um joinha aí pra gente, a gente agradece muito, é um esforço, um trabalho que a gente faz com muito carinho, muito amor. Lembrando que essa aula não é para a gente aprofundar, é somente para a gente ter um pouco de ideia do que esse cara traz de novo para a gente, Sigmund Freud, grande pensador da sua época.
Até a próxima. Valeu!